meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos em mais uma aula de redação. E esse mês de maio a gente vai dar abertura à unidade 4 do nosso livro didático, certo? E o gênero em foco dessa vez é a carta aberta. Continue assistindo a aula para a gente entender e conhecer um pouquinho mais desse gênero, certo? Acompanhe aí a leitura. Vamos lá. A carta aberta pertence ao grupo dos gêneros epistolares, relativo a diferentes tipos de cartas. Assemelha-se à carta pessoal em sua estrutura, pois se dirige a um destinatário, discorre sobre um tema e finaliza identificando o remetente. Diferentemente da carta pessoal, a carta aberta geralmente indica no seu título que é aberta, certo? Então, sempre que for uma carta aberta, ela já vai deixar clara lá, geralmente, né, que é carta aberta aos cidadãos do bairro do Curió, certo? Então, carta aberta às mulheres, enfim, certo? Tá sempre deixando claro a quem é destinado essa carta aberta, certo? Quanto ao tema, a carta aberta trata de assuntos de interesse coletivo. Geralmente realiza um protesto, uma queixa, uma denúncia, um alerta ou uma reivindicação, sempre baseada na apresentação de argumentos que fortalecem a reivindicação de cartas, leis, dados estatísticos, pesquisas científicas, depoimentos, etc. A carta aberta pode se dedicar também à expressão de uma opinião ou posicionamento, de apoio, de desagravo, etc. A intenção de quem escreve é convencer o leitor das razões que motivaram sua escrita. Por isso, ela é importante para a ferramenta de participação social. A carta aberta é introduzida com a apresentação do problema, queixa, opinião ou posicionamento que motivaram sua escrita. O tema na carta aberta fica mais evidente na parte do desenvolvimento, em que é feita uma análise do problema. Nessa parte também são encontrados reivindicação e os argumentos que a fortalecem. No entanto, o tema pode ser apresentado já no título da carta. Veja aqui alguns exemplos. Carta aberta da APIWTXA sobre decisão judicial que afeta a terra indígena Campa do Rio Amazônia. Outro exemplo. Carta aberta em defesa da educação de jovens e adultos no município de Fortaleza. Carta aberta aos negros e negras que lutam pela fim da escravidão do pensamento. Então, a carta aberta ela é concluída com a solicitação de uma resolução do problema apresentado ou com a solicitação de uma mudança relativa à opinião ou ao posicionamento defendido nela. Para que seja mais efetiva, é importante que aponte que tipo de solução reivindica, evitando solicitações do tipo reivindicamos ações consistentes, né, que dizem muito pouco sobre a solicitação em questão. Eu não solucionei nenhum problema, né? Foi bem de forma superficial aqui o meu comentário, certo? Então, considerando os contextos de produção e de circulação, a carta aberta é destinada a várias pessoas ou grupos populacionais ou mesmo órgãos, instituições, autoridades, etc. É publicada em um meio de grande visibilidade ao público que se destina, né, virtual ou impresso, que pode ser sites, portais, redes sociais, jornais, etc., ou distribuída a grande quantidade de pessoas. Então, sua linguagem é sempre um registro formal e apresenta-se adequada à norma oculta. Outras formas de textos reivindicatórios. Então, a carta aberta é apenas uma das maneiras de mobilizar um grupo de pessoas
em uma reivindicação ou luta por direitos. Para isso, existem os textos reivindicatórios coletivos, como o abaixo-assinado e a petição. O que é abaixo-assinado, certo? Ele consiste em um documento específico para a solicitação de algum interesse comum a um grupo de pessoas, no qual os interessados assinam abaixo da solicitação. Seu nome se deve à forma cristalizada no seu texto, que geralmente começa com nós, abaixo-assinados, solicitamos que isso e aquilo, certo? Então, sempre tem, né, um texto explicando, né, que esse abaixo-assinado está sendo direcionado e abaixo são as assinaturas, né? Que quando acontecem em formas digitais, são sempre links para você colocar o seu nome completo, geralmente eles pedem CPF, coisa do tipo. Então, é direcionado a uma pessoa ou órgão, né, que possa resolver a situação sobre a qual se refere a solicitação e tem o objetivo de mostrar que um grande número de pessoas tem interesse no que está sendo solicitado. Por isso, quanto mais assinaturas tiver, mais esse interesse coletivo será representado. Embora ainda sejam usados abaixo-assinados impressos, hoje em dia são muito comuns abaixo-assinados virtuais. Existem aplicativos que possibilitam não só a criação e divulgação de abaixo-assinados, mas também a visualização da contagem de assinaturas já recolhidas, além da rápida disseminação do documento. Estruturalmente, o abaixo-assinado indica o seu destinatário e, na sequência, apresenta a solicitação no corpo do texto, né, que não deve ser muito longo. Em seguida, há uma área para assinaturas, geralmente acompanhadas do número do documento dos assinantes. Por fim, vê local e data da solicitação. Já a petição é um documento ainda mais específico que o abaixo-assinado. Ele também faz uma reivindicação, mas é direcionado exclusivamente a um juiz de direito, para o cumprimento de direitos garantidos por lei. Os argumentos, nesse caso, devem ser jurídicos, ou seja, precisa haver uma base legal sobre aquilo que está sendo solicitado, preferencialmente com a apresentação de provas do descumprimento de uma lei pela outra parte dos envolvidos ou testemunha. Ela pode ser individual ou coletiva, certo? Mas, diferentemente dos demais textos reivindicatórios vistos nessa unidade, a petição ela transita na esfera jurídica. Então, redigi-lo corretamente, com todos os elementos necessários, né, que é a indicação correta do destinatário, a apresentação da situação, da demanda e dos argumentos legais, é fundamental para que a situação seja compreendida e entendida. Então, em muitos casos, recorre-se à orientação de um advogado, certo? Por justamente ser um documento muito específico, tá? Eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês dessa carta aberta, tá? Carta aberta em defesa da educação de jovens adultos no município de Fortaleza. Vamos ver como funciona a estrutura, tá? Ó, pronto. A carta aberta aqui foi divulgada no site, tá? Ó. Então, no site tem falando a data, o local, certo? Então, vamos aqui, ó. Para vocês verem a estrutura. Ó. As mudanças que ocorrem na sociedade atual estão a exigir de cada pessoa um conjunto de habilidades intelectuais, comunicativas e sociais que só podem ser aprendidas sobre a base de uma sólida educação básica. No caso específico da educação de jovens e adultos, que é o EJA, inúmeras situações surgem no cotidiano de vida das mulheres e homens que impõem aos mesmos a necessidade de saber ler, escrever, interpretar, compreender, realizar operações lógicas complexas, sendo capaz também de saber dar respostas aos diversos problemas que surgem no local de trabalho, na vida familiar e social. Pronto, aqui já é a minha introdução, certo? Vamos descer aqui.
Agora vamos aqui ao desenvolvimento, né? Que é onde ele apresenta de fato os problemas, ó. Por isso, é imperativo na sociedade atual que jovens e adultos tenham acesso à democratização do conhecimento e da informação, uma vez que a educação representa possibilidade de mudança, apesar dos limites impostos pela sociedade capitalista, pois, como afirma Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Dessa forma, se a educação é condição para a inclusão social dos sujeitos, não compreendemos o motivo pelo qual o atual secretário de Educação de Fortaleza resolveu decretar, sem nenhuma discussão política pedagógica com os educadores que fazem a EJA no município, o processo de nucleação dessa modalidade de ensino, diminuindo drasticamente o quantitativo de escolas que oferecem EJA, de modo a reduzir 138 para 76 escolas com oferta de EJA na rede municipal. A justificativa é a possibilidade de melhor assistir a educação de jovens e adultos em Fortaleza, atribuindo para acabar com o aumento das taxas de evasão e reprovação no ensino. Contudo, indagamos se tal medida administrativa de fato colabora para a diminuição desse problema, tendo em vista que a problemática é mais complexa do que se imagina. Ao nosso ver, para superarmos tais taxas, surge a necessidade da realização de ações políticas pedagógicas que priorizem os sujeitos da EJA. Assim, faz-se necessário compreender que a EJA exige um modo próprio de fazer educação determinada pela realidade socioeconômica e cultural dos seus sujeitos e, portanto, não podemos vê-la como extensão do ensino regular. Ó, percebam como ele é escrito em terceira pessoa. Ao nosso ver, certo? Percebam que é o posicionamento do autor, tá? Então, vocês estão vendo aqui como é a função, certo? Aqui da carta aberta, de como é a estrutura. E depois da carta, como qualquer outra carta, tem lá, né? Local Fortaleza, 21 de março de 2013, certo? Então, essa é a estrutura de uma carta aberta, é assim que funciona, tá? E como proposta de atividade, tá? Vocês vão fazer esse esqueminha aqui da página 139, vão fazer no caderno e vão me enviar pelo Google Classroom, tá? Sobre qual é a função da carta aberta, de que forma a carta aberta apresenta suas reivindicações, qual é o destinatário de uma carta aberta e qual é o tipo de linguagem usada nesse gênero, tá? Então, depois que vocês assistiram essa aula que foi explicado, vocês podem acompanhar a leitura nas páginas 137 e 138 para responder a atividade, tá certo? Tá super simples, faça no caderno e me envie pelo Google Classroom. No mais, nós vamos ficando por aqui. Se cuidem, fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!